minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. A paz do Senhor Brasil, que Deus abençoe a vida. Aqui quem fala é o irmão Fabiano, missionário, evangelista e Brasil. Brasil e Brasil. Eu quero deixar uma palavra aqui no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei algum. Meu cajado me consola, prepara a mesa perante meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Até aí, em nome de Jesus, irmão, que a palavra de Deus que está falando em nossos corações, né, que o Senhor é nosso pastor e nada me faltará, nem que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e não temerei algum, mas o meu cajado me consola, prepara a mesa perante nossos inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Irmão, então quando Deus, né, que Ele é nosso pastor, Ele é nosso advogado, Ele é nosso juiz, Ele é nosso doutor da lei, da medicina, é a nossa fé, a nossa busca do Senhor Jesus Cristo, e essa busca de Deus, essa busca é o Espírito Santo do Senhor, a busca da glória do Senhor. Então, que o Senhor ele tem preparado nosso coração. No Salmo diz assim, no Salmo, leva meus olhos para o monte, onde virá meu socorro, e o meu socorro que fez o céu e a terra. Né? Quando Jesus estava lá, né, nas aldeias, Jesus pregava, Jesus anunciava, e a Bíblia disse, não se perturbe o vosso coração, creia, na casa do meu Pai, faz as minhas moradas. A casa do meu Pai é muita das moradas. A casa do meu Pai é bendita, né? A casa do Senhor, né? Que é louvado seja o seu nome, né? Brasil, o mundo, né? O Brasil. Estamos aqui dizendo a fortaleza essa palavra, né? Para os ouvintes, as pessoas que estão na sua casa, pessoas que estão, né, assistindo, através que Deus venha abençoar poderosamente, né? Que Deus venha fazer um milagre na tua vida e na tua casa, né? Que Deus venha abençoar e poderosamente. Irmão, o Senhor, Ele tem compaixão da nossa vida, né? Me lembro quando que tinha no 1004, né? Que tinha aquele avivamento de Deus, orava, o povo buscava a Deus e adorava o Senhor, né? Recebia o renovo, recebia a cura, recebia a libertação, recebia a unção que Deus ele tem para nós abençoar. Brasil, Deus, ele tem compaixão nas nossas vidas, né? E então a palavra de Deus vai falar sobre o Salmo 40, aquele que espera no Senhor, né? Renovarão as nossas forças, né? Renovarão, né? Tá chegando esse tempo, irmão, apostasia, tá chegando as pessoas não estão mais crendo mais da palavra de Deus, né? Mas o Senhor tenha a compaixão da nossa vida. A Bíblia fala sobre Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo, tempo de terminar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de arrancar a pedra, tudo tem o seu tempo. Ao tempo quando chega da nossa vida, ao tempo da promessa, ao tempo do sonho, ao tempo de Deus, né? Que todos que venham ao tempo do projeto do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, porque Deus,
Quem sabe você está angustiado, quem sabe esse tempo vai ser um tempo de abraçar o tempo do propósito, o tempo da renúncia, um tempo de glória, do milagre do Senhor pode ser alcançado. Então, o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala, sobre Abraão, um pai da fé, um pai que foi um pai que foi inspirado de Deus, foi tocado de Deus, né? Abraão foi um homem que foi chamado, e foi, ali que Deus preparou Abraão na fé. Então, irmão, não desista a nossa fé, a nossa condição, a nossa luta, Quem sabe na área espiritual, o inimigo luta na mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai ter um projeto de Deus, o sonho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o seu nome, que Deus venha abençoar poderosamente, Tenha sobre a palavra de Deus sobre Moisés, Foi um homem também que foi um tempo da lei, que um homem que pregou a palavra de Deus, anunciou o evangelho. Paulo foi um homem também que foi inspirado por Deus, foi capacitado por Deus. Aí depois levantou um homem, foi Sansão, e depois de Sansão foi mais inspirado por Senhor Jesus Cristo, Porque Deus, quem sabe, todos os homens de Deus sofreram. Jó foi um homem também que sofreu, foi um homem justo, foi um homem temente a Deus, não negou a fé, não negou a esperança, Ainda que o Satanás estava rodeando a terra, tudo que em busca, que o casamento dele, destruindo tudo, que os sonhos, projetos, Mas só que Jó não negou. Jó lhe confiou, ele foi um homem rico, um homem temente a Deus, que não se desviasse do mal. Mas então, irmão, não desista a nossa fé, a nossa condição, a nossa luta, Quem sabe na área espiritual, o inimigo luta na mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai ter um projeto de Deus, o sonho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o seu nome, que Deus venha abençoar poderosamente, Tenha sobre a palavra de Deus sobre Moisés, Foi um homem também que foi um tempo da lei, que um homem que pregou a palavra de Deus, anunciou o evangelho. Paulo foi um homem também que foi inspirado por Deus, foi capacitado por Deus. Aí depois levantou um homem, foi Sansão, e depois de Sansão foi mais inspirado por Senhor Jesus Cristo, Porque Deus, quem sabe, todos os homens de Deus sofreram. Jó foi um homem também que sofreu, foi um homem justo, foi um homem temente a Deus, não negou a fé, não negou a esperança, Ainda que o Satanás estava rodeando a terra, tudo que em busca, que o casamento dele, destruindo tudo, que os sonhos, projetos, Mas só que Jó não negou. Jó lhe confiou, ele foi um homem rico, um homem temente a Deus, que não se desviasse do mal. Mas então, Deus achou graça sobre Jó. Deus achou graça pelo Jó. No Brasil, vigilância que o Senhor, Ele tem, é fiel para cumprir o teu propósito, o plano de Deus, o plano do Senhor Jesus Cristo, o plano de Deus que Ele pode fazer, que o teu plano de Deus está no centro da vontade. A Bíblia diz que é o centro da vontade de Deus, a vontade agradável. Você sabe o que é ter tudo e perder tudo em apenas um dia? Eu sei. Eu sou Jó e esta é a minha história.
Eu era o homem mais próspero em todas as pessoas do Oriente. Eu vivia na terra de Uz e tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu era considerado por todos um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. Quando os meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber, eu preparava rituais de purificação para eles. De madrugada, antes mesmo de o sol nascer, eu oferecia sacrifícios ao Senhor por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Mas teve um dia, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e de repente um mensageiro veio até mim e me disse: Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os inimigos atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E quando aquele homem ainda falava, outro chegou e me disse: o fogo de Deus caiu dos céus, Jó, e queimou as ovelhas, os servos, e eu sou o único que escapou para contar. E enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou e me disse: Jó, que tragédia! Os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores e atacaram seus camelos, levando tudo. Eles mataram os servos e eu sou o único que escapou para contar. E como se tudo aquilo não fosse o bastante, mais um mensageiro chegou para mim dizendo: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso veio do deserto e derrubou a casa nos 4 cantos. Ela desabou sobre eles e todos agora estão mortos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Naquele momento, eu fiquei arrasado, sem acreditar. Rasguei minha roupa e cortei meu cabelo. Caí no chão gemendo e sofrendo muito, pois o meu maior medo havia se concretizado. Como dói perder tudo que eu conquistei até hoje. Então, peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei todo enquanto estava sentado entre as cinzas. Enquanto chorava, eu me prostrei diante do Senhor e declarei: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo o meu desespero, a minha mulher me perguntou: você mantém ainda a sua integridade? Então ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que a minha própria esposa falou para mim. Mas eu respondi: você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não os problemas. Nem perdendo os meus filhos e os meus bens, eu culpei a Deus pelas minhas perdas. E quando os meus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os meus problemas que haviam acontecido comigo, eles saíram de suas casas e se reuniram para me consolar e me confortar. Os 3 eram mais velhos que eu. Quando me viram de longe, mal me reconheceram. Eles começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas vestes e jogaram poeira em suas cabeças. Meus amigos se sentaram no chão comigo por 7 dias e 7 noites seguidas. Ninguém disse uma única palavra, porque viram quão grande era o meu sofrimento. Eu estava tão desesperado que abri a minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Eu disse: que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse, um menino foi concebido. Que esse dia se torne escuridão, que Deus acima não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Eu comecei a questionar tudo. Não entendia por que a vida era dada àqueles que estão na miséria e têm a alma amargurada. Para mim, que estava cercado de sofrimento, a morte seria um alívio. Meu único alimento seriam os meus suspiros e gemidos, e as minhas lágrimas eram como água para o meu corpo. Eu não tinha paz nem tranquilidade. Eu não tinha descanso, apenas agitação. O meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados. A sepultura me aguardava. E aqueles que antes tinham inveja da minha prosperidade, agora zombavam da minha dor. Eu tive que suportar toda aquela humilhação dos meus amigos. Meus olhos se escureceram de tanta tristeza. Todo o meu corpo era como uma sombra. Eu disse que os meus planos foram totalmente arruinados, e meus 3 amigos me consolaram. Eles queriam me ajudar, explicando por que Deus permite que as pessoas sofram, porque eles acreditavam que eu estava sofrendo porque tinha feito algo errado. Diziam que eu deveria reconhecer meus pecados e pedir perdão ao Senhor para que Ele me abençoasse outra vez. Mas eu sabia que eu não tinha feito nada de errado. A minha vida era totalmente dedicada a Deus.
E o pior de tudo foi ouvir do meu amigo Bildade que os meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Nem meus amigos acreditavam mais em mim. Eles estavam tão certos que os meus problemas eram um sinal do julgamento de Deus, que começaram a dizer coisas que me deixaram ainda pior do que eu estava. Mas eu continuava temendo a Deus e evitava o mal. Em certo momento, eu me cansei deles e disse: sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho mente, eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Eu me tornei motivo de zombaria para os meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e Ele tenha me respondido. Eu sou motivo de zombaria, embora seja justo e irrepreensível. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e defender o meu caso com Deus. Eu disse também que eles estavam me manchando com mentiras e que o melhor seria que eles ficassem em silêncio, pois eu tinha certeza da minha inocência, e era essa inocência que me traria a salvação. Afinal, alguém teria coragem de se apresentar diante de Deus sem ter a certeza de que não tinha feito nada de errado? É claro que não. Então eu orei. Alguém pode me acusar? Se sim, ficarei calado e morrerei. Apenas conceda-me essas duas coisas, ó Deus, e então não me esconderei de você. Retire sua mão de mim e pare de me amedrontar com seus terrores. Então me chame e eu responderei. Ou deixe-me falar e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi? Eu estava pronto para enfrentar Deus. Pedi a Ele para me mostrar minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde o seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em correntes. Você observa todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. Eu também disse ao Senhor que aquele sofrimento era demais para mim, e que eu estava amargurado, ansioso e assustado. Mas, mesmo sem entender o porquê os maus prosperavam e os honestos sofriam, eu não conseguia me rebelar contra Deus. Eu disse a meus amigos: tão certo como Deus vive, Ele que me negou justiça, o Todo-Poderoso que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso, e minha língua não proferirá mentiras. Eu nunca iria admitir que eles estavam certos, pois eu sabia que não estavam. Eu não iria negar a minha integridade e a minha fidelidade ao Senhor até o momento da minha morte. Eu sabia que era inocente, e a minha consciência não me reprovaria em momento algum. Eu sentia muitas dores, e não somente na alma. O meu corpo também sofria. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés. Como aquilo foi cansativo para mim. E sabe o que era pior? Por causa da minha aparência física e de todas as minhas perdas, eu me tornei um excluído social. As pessoas atravessavam a rua para evitar conversar comigo, já que eu estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Até os adolescentes riam de mim, mas o que mais doía em mim era a dor espiritual, pois eu me sentia afastado de Deus. Esse é o pior dos sofrimentos. Como é terrível quando acreditamos que Deus está distante e não se importa conosco. Você não tem ideia do quanto eu orei, pedindo para o Senhor falar comigo. Eu pedi 36 vezes para Ele se manifestar em meu favor, até que um dia Deus me respondeu. E Ele foi duro em suas palavras. Ele me disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. E ele continuou me confrontando, dizendo: quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Diante de tudo aquilo, eu disse ao Senhor: eu não sou digno, como posso te responder? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. E Deus continuou a me repreender, dizendo em meio a uma tempestade: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória,
e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo o orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Naquele momento eu caí no chão e disse: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor, mas agora meus olhos te viram. Por isso desprezo a mim mesmo e me arrependo em poeira e cinzas. Então Deus instruiu meus amigos a oferecer um sacrifício e para que eu orasse por Elifaz, Bildade e Zofar, porque ele está virado com eles por causa da atitude que tiveram comigo. E depois que eu orei pelos meus amigos, o Senhor restaurou a minha sorte e me deu o dobro de tudo que eu tinha antes. Você tinha que ver, todos os meus irmãos e irmãs e todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me consolaram e confortaram, e cada um me deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Eu também tinha 7 filhos. Eu vivi mais 140 anos, vi meus filhos e os filhos dos meus filhos crescerem até a 4ª geração. Depois fui para os braços do Senhor. Eu sou Jó e esta é a minha A história. Bíblia vai dizer nos 10 mandamentos: não mentir, não roubar, não adulterar, não cobiçar a mulher do teu próximo. Irmão, por isso, irmão, que nós temos que estar no centro da vontade do Senhor, o centro do Pai, do Criador, que fez os céus e a terra e o mar. A Bíblia diz assim: lâmpada, luz para a tua palavra, luz para teu Espírito Santo. Você quer ser um verdadeiro, um cristão, um verdadeiro que tem um caráter, um verdadeiro que tem o amor de Jesus, o amor do Senhor fiel. Muitos não pregam mais o amor, muitos não pregam mais porque a apostasia, a heresia tomou conta, né? Muitos, porque o inimigo tentou a heresia, é uma queda no mundo espiritual, é uma queda no mundo espiritual. Deixar o inimigo entrar à porta, deixar o inimigo roubar aquilo que é o brilho do Espírito Santo do Senhor, porque o inimigo ele vem para fazer coisa que não é do agrado de Jesus. Maravilhoso, quando Jesus, né, passou, né, Jesus nasceu em Belém, Maria, Jesus nasceu em Salvador, né? Então, será que Satanás queria já matar desde tempo quando Jesus nasceu, né? Não queria ver a vitória que Deus, até a criação que Deus deixou do tempo de Adão e Eva, até tudo ali, os casais, tudo do tempo de Deus. Por isso, Brasil, por isso que eu digo, não deixa o inimigo tocar aquilo que é teu, não deixa que o inimigo tocar a palavra dentro do teu coração. Ninguém pode tirar aquilo que Deus, a tua fé, a fé de condiça para o mundo inteiro. O Brasil, o mundo inteiro pode ouvir uma palavra. Basta você ter uma semente. A Bíblia diz, quando Jesus disse assim: aonde a semente será na beira do caminho, e essa semente, né, em boa terra, bom fruto, boa esperança, porque Deus é maravilhoso, Deus é todo poderoso. Glória a Deus, aleluia, maravilha, glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, né? Como a gente meditando a palavra do Senhor, Jesus, né? Andando nas aldeias, Jesus andando, né? Curando o cego, Jesus curando o leproso, né? Paulo foi um homem que foi, né? Que foi usado também para curar também, né? Que Jesus deixou a sombra de Pedro também, né? Lá quando Pedro que estava na prisão, né?
e próprio anjo se abriu a casteleiro, né? Porque foi uma coisa real, uma coisa tremenda, tudo que Deus o poder que Deus deixou, o poder sobrenatural. Imagina que fossem os anjos descessem do céu, imagina que o mundo inteiro dizia assim que é só o Salvador Jesus Cristo, né? Que Deus fez humana, sobrenatural, maravilhoso. Eu fico feliz quando a gente está na presença de Deus, a gente está alegre com Jesus, meu irmão. Que Deus abençoe o Brasil. Vou estar orando mais uma vez. Que Deus abençoe. Até próxima vez, mais um vídeo, nosso canal. Que Deus venha abençoar a sua vida. E eu vou fazer uma oração. E essa oração vai ser tremendo na tua casa, no teu lar. Que Deus venha guardar a sua vida em nome de Jesus. A nossa luta, né? Quem sabe na área espiritual, o inimigo luta na mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai ter um projeto de Deus, o sonho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o seu nome, que Deus venha abençoar poderosamente, né? Tenha sobre a palavra de Deus sobre Moisés, né? Foi um homem também que foi um tempo da lei, que um homem que pregou a palavra de Deus, anunciou o evangelho. Paulo foi um homem também que foi inspirado por Deus, foi capacitado por Deus. Aí depois levantou um homem, foi Sansão, e depois de Sansão foi mais inspirado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Porque Deus, né, quem sabe, né, todos os homens de Deus sofreram. Jó foi um homem também que sofreu, foi um homem justo, foi um homem temente a Deus, não negou a fé, não negou a esperança, né? Ainda que o Satanás estava rodeando a terra, tudo que em busca, né, que o casamento dele, né, destruindo tudo, né, que os sonhos, projetos, né? Mas só que Jó não negou. Jó lhe confiou, ele foi um homem rico, um homem temente a Deus, que não se desviasse do mal. Mas então Deus achou graça sobre Jó. Deus achou graça pelo Jó. No Brasil, vigilância que o Senhor ele tem é fiel para cumprir o teu propósito, o plano de Deus, o plano do Senhor Jesus Cristo, o plano de Deus que ele pode fazer, que o teu plano de Deus está no centro da vontade. A Bíblia diz que é o centro da vontade de Deus, a vontade agradável. A Bíblia vai dizer nos 10 mandamentos: não mentir, não roubar, não adulterar, não cobiçar a mulher do teu próximo. Irmão, por isso, irmão, que nós que está no centro da vontade do Senhor, o centro do Pai, do Criador, que fez os céus e a terra e o mar. A Bíblia diz assim: lâmpada, luz para a tua palavra, luz para teu Espírito Santo. Você quer ser um verdadeiro, um cristão, um verdadeiro que tem um caráter, um verdadeiro que tem o amor de Jesus, o amor do Senhor fiel. Muitos não pregam mais o amor, muitos não pregam mais porque a apostasia, a heresia tomou conta, né? Muitos, porque o inimigo tentou a heresia, é uma queda no mundo espiritual, é uma queda no mundo espiritual. Deixaram o inimigo entrar à porta, deixaram o inimigo roubar aquilo que é o brilho do Espírito Santo do Senhor, porque o inimigo ele vem para fazer coisas que não é do agrado de Jesus. Maravilhoso, quando Jesus, né, passou, né, Jesus nasceu em Belém, em Maria, Jesus nasceu em Salvador, né? Então, será que Satanás queria já matar desde tempo quando Jesus nasceu,
né? Não queria ver a vitória que Deus, até a criação que Deus deixou do tempo de Adão e Eva, até tudo ali, os casais, tudo do tempo de Deus. Por isso, Brasil, por isso eu digo, não deixa o inimigo tocar aquilo que é teu, não deixa que o inimigo tocar a palavra dentro do teu coração. Ninguém pode tirar aquilo que Deus, a tua fé, a fé de condiça para o mundo inteiro. O Brasil, o mundo inteiro pode ouvir uma palavra. Basta você ter uma semente. A Bíblia diz, quando Jesus disse assim, aonde a semente será na beira do caminho, e essa semente, né, em boa terra, bom fruto, boa esperança, porque Deus é maravilhoso, Deus é todo poderoso. Glória a Deus, aleluia, maravilha, glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, né? Como a gente meditando a palavra do Senhor, Jesus, né? Andando nas aldeias, Jesus andando, né? Curando o cego, Jesus curando o leproso, né? Paulo foi um homem que também foi, né? Que foi usado também para curar também, né? Que Jesus deixou a sombra de Pedro também, né? Tá lá quando Pedro que estava na prisão, né? E próprio anjo se abriu a casteleiro, né? Porque foi uma coisa real, uma coisa tremenda. Tudo que Deus deixou, o poder que Deus deixou, o poder sobrenatural. Imagina que fosse os anjos descessem do céu, imagina que o mundo inteiro dizia assim que é só o Salvador, Jesus Cristo, né? O que Deus fez humana, sobrenatural, maravilhoso. Eu fico feliz quando a gente está na presença de Deus, a gente está alegre com Jesus, meu irmão. Que Deus abençoe o Brasil, vou estar orando mais uma vez, que Deus abençoe, até a próxima vez, mais um vídeo, nosso canal, que Deus venha abençoar a sua vida, e eu vou fazer uma oração, e essa oração vai ser tremenda, na tua casa, no teu lar, que Deus venha guardar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor meu Pai, na tua presença, Senhor, levo diante as vidas, Senhor. Eu levo, Senhor, os moradores, Senhor. Levo, Senhor, o Brasil, Senhor. Levo, Senhor, meu Deus, diante da tua presença, Pai. Nos curando, nos restaurando, Pai. Nos guardando, nos protegendo, Senhor, meu Pai. Na tua presença, Senhor, levo diante as vidas, Senhor. Eu levo, Senhor, os moradores, Senhor. Levo, Senhor, o Brasil, Senhor. Levo, Senhor, meu Deus, diante da tua presença, Pai. Nos curando, nos restaurando, Pai. Nos guardando, nos protegendo.
סופי, הניתן בעדכם, זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, הנשפך בעדכם. אל יהיה כצאני, כי אם כצאנך. או על שודד יצאתם, בחברות ובמקלות נתפוס אותי. אני הוא. אינני מוצא בו שום אשמה. כי אינם יודעים מה שהם עושים. אבי, ידך אבחין ברוחי. איש
toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei.